tarde. Você sabe o que é o estupro marital? É a violência sexual praticada contra a mulher pelo seu próprio companheiro. Segundo pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e do Datafolha de 2023, 21,1% das mulheres brasileiras com mais de 16 anos já foram forçadas por um parceiro íntimo a manter relações sexuais contra a vontade. Esses casos ainda são muito subnotificados, justamente pelo tabu que o envolve. E é para falar desse tipo de violência que recebo hoje aqui no Papo com ela a pesquisadora de gênero da Universidade Federal de Mato Grosso, Tamires Coelho. Tamires, muito obrigada por aceitar o nosso convite para que a gente falasse sobre esse assunto que é tão delicado e que ainda é um tabu, né, que é o estupro marital. O que configura esse tipo de violência? É apenas o ato da penetração? Existem outros fatores que podem ser considerados estupro marital? Queria agradecer, pelo convite para a gente falar sobre esse tema que é tão necessário. O estupro marital ele vai envolver qualquer tipo de obrigação sexual, não necessariamente envolve apenas penetração, como o estupro não necessariamente precisa estar vinculado ali a uma penetração para acontecer. E ele vai envolver, então, um tipo, uma configuração, digamos assim, de estupro que é muito subnotificada aqui no Brasil. Justamente porque, como você colocou, é um tabu e a gente ainda tem uma dificuldade, por parte das mulheres, por parte das famílias, de entender isso como um crime, como um abuso. Então, é uma situação bem delicada, porque muitas vezes as mulheres vão ter consciência da violência que sofreram anos depois, então uma consciência de trauma e retardada. Então, isso vai envolver muitas questões, Apesar de, na universidade, na pesquisa científica, nas áreas de ciências sociais, gênero, política, a gente ter já uma discussão sobre isso há muito tempo, para o cidadão comum, para as pessoas, ainda é um tema de difícil abordagem. Quando você diz a academia discute isso, eu tive a oportunidade de ler o relato de uma mulher que trabalha com violência contra as mulheres. Ela se viu numa situação de estupro marital, não conseguia assimilar aquilo e justamente como você disse, somente após a separação é que ela conseguiu visualizar que aquilo acontecia e aí ela cai num processo de culpa, como eu que trabalho com violência doméstica, sexual, enfim, contra mulheres, não consegui perceber que isso estava acontecendo comigo. Pelo fato da agressão acontecer por alguém que eu tenho laços, que eu nutro sentimentos, isso é o que dificulta esse reconhecimento também, Tamires? Com certeza. Com certeza. Quando a gente pensa nos casos de estupro de forma geral, a gente tem, apesar de um imaginário social de que isso vai ser cometido por uma pessoa que você não conhece, no meio da rua, num lugar deserto, não é isso que os dados nos apontam. Se a gente olhar para os dados do Anuário de Segurança Pública, que sai todos os anos, o que a gente tem é um perfil de agressor que é muito próximo. Então, são pessoas da nossa família, são pessoas próximas, vizinhos, pessoas conhecidas, isso de meninas e mulheres. Quando a gente vai pensar numa situação de relação de intimidade, que vai envolver aí marido, noivo, namorado, companheiro, isso se torna ainda mais complicado, porque você tem uma formalização, digamos assim, dessa relação íntima, dessa relação afetiva, e é como se não houvesse uma possibilidade de agressão que não fosse física. Então, assim, a ideia é que se o homem não literalmente bateu na mulher, ele não pode ter agredido ela de outra forma. Então, essa relação de intimidade, de afetividade, que já é um fator, por exemplo, muito dificultante para que mulheres percebam relacionamentos abusivos de forma geral, ela também é um fator que impacta fortemente em relação ao estupro marital. Tanto que a gente tem um projeto de lei de uma deputada que quer reconhecer esse projeto do ano passado, ele ainda
está, né, em processo. Isso no âmbito nacional? Nacional, federal. Ele está, salvo engano, ela é a Isa, ela é do MDB da Paraíba. E ela quer que uma lei faça uma modificação no Código Penal para tipificar estupro marital. E aí a gente fica naquela, porque tipificar se é um estupro, vão vir todas as penalidades de um estupro e tal, mas porque as pessoas não encaram isso como estupro. Então, se as pessoas não encaram e o problema existe, então, muitas vezes o que a gente tem para recorrer é, de fato, a formulação de leis que formalizem o problema. Tem um caráter pedagógico também. Com certeza. Né? E também, uma outra questão que eu queria te questionar, porque assim, a gente está falando da dificuldade de perceber porque existe ali uma relação, a gente imagina que o estupro vai acontecer num outro contexto, nunca nesse. A dificuldade de provar essa situação também é um impeditivo ou também colabora para que haja essa subnotificação? Sim, com certeza, porque o que acontece e isso aconteceu, né, recentemente no caso da Ingrid, né, que foi participante do casamento às cegas, ela não queria chamar aquilo de estupro, ela teve uma dificuldade de entender aquilo como estupro, ela encarou como uma violência, como uma agressão, né? Mas inicialmente ela tinha ali uma dificuldade de nomear isso. Então, essa dificuldade de nomear, se você sequer consegue nomear, como é que você vai provar isso, né? Então, não que a produção de provas em si seja tão difícil, mas quando a gente pensa esse tipo de situação, a gente está falando de um relacionamento que é abusivo. E num relacionamento abusivo, muitas vezes você tem uma situação, não é para não dizer todas, você vai ter uma situação de dominação do homem em relação à mulher. Então, você vai ter uma série de restrições a essa mulher, de forma mais sutil ou de forma mais explícita, né? Isso vai variar de caso para caso. E aí o que vai acontecer? Muitas vezes essa mulher vai ter uma dificuldade de denunciar qualquer tipo de violência, né? E a gente também tem no perfil de um relacionamento abusivo a tendência de isolar a mulher de uma rede de apoio. Então, de família, de amigos. Então, ela tem até uma dificuldade de elaborar isso a partir de uma conversa com outras pessoas, né? Então, é uma situação que se reveste aí de uma... não só de uma sutileza muito grande, uma série de situações assim, ali que estão implícitas ou que estão diluídas ali no cotidiano e às vezes você não enxerga como uma coisa violenta. Né? Mas isso também vai se estender para outros âmbitos. Por quê? O que muitas vezes justifica para um homem cometer esse tipo de ato, né, é justamente esse processo de objetificação da mulher, de ele ter na mulher não como uma parceira, não uma situação de paridade, né? Não uma pessoa que tem desejos, que tem vontades, que tem restrições como eu, como qualquer pessoa, né? O que a gente vai ter ali é uma situação muitas vezes de tentativa de controle, de dominação mesmo. Então eu vejo essa mulher como um objeto, como posse, como minha propriedade. E aí eu posso usar quando eu quero, do jeito que eu quero. Isso. Então se sente à vontade para fazer isso. Eu queria trazer um pouquinho também, assim, Tamires, para que a gente pudesse falar das nuances que permeiam esse tipo de violência. Eu consegui acompanhar 9 relatos de estupro marital. Então ali eu tenho um médico que em determinado momento passou a forçar as relações com a mulher porque ela não queria gestar e ele queria ser pai. Então ele tirava a camisinha sem ela saber, ele forçava a relação. Eu tenho mulheres que passavam por violência física e que elas cediam à relação, cediam sim, elas se submetiam à relação mesmo sem vontade, porque era pior apanhar do que estar na relação sexual, porque a pessoa estava bêbada e em determinado momento ela não conseguia mais desempenhar, então ela parava. E na agressão física não. Então eu tenho mulheres
que dizem que o namorado força uma relação por conta do consumo de substância química, era usuário de cocaína. Tenho a Ingrid relatando que por conta de uma situação de disfunção erétil do parceiro, ele a viola quando ela está dormindo, seja introduzindo o dedo, enfim, né, a tocando sem a sua permissão. Então a gente tem aí, vamos dizer assim, várias modalidades que percorrem essa agressão, que pode ser mais sutil, mas ela também pode ser mais violenta, né? Isso tudo também se pauta, Tamires, naquela história que até bem pouco tempo atrás era prevista de que a mulher tinha obrigações com esse marido, de que ela teria que corresponder às suas vontades. Você já falou um pouquinho para a gente disso, da objetificação. Eu queria que a gente pudesse colocar isso no que previa a legislação, que foi modificada não tem muito tempo, né? Sim. É muito delicado, porque a gente, como você colocou, tem muitas formas disso acontecer. E eu acho que tem algumas coisas que a gente precisa ter cuidado quando vai falar disso, né? Acho que a primeira é a gente desmistificar a proximidade da palavra sexo e da palavra estupro. Porque às vezes a gente tem uma frequência, né, de uso da palavra sexo para falar de estupro. Estupro e sexo são coisas distintas, né? Então, o estupro ele é um ato de dominação. E o sexo é uma situação ali de relação íntima que envolve duas pessoas consensualmente e que tem em vista o prazer de ambas, né? O que não acontece, por exemplo, nenhuma dessas situações aí. E um outro ponto é a gente ter muito cuidado para não patologizar o problema do machismo. Então, muitas vezes, as pessoas vão tentar justificar isso, dizendo assim, mas foi a bebida, mas foi a droga. Não, na verdade, nem a droga, nem a bebida fazem isso. Na verdade, essas substâncias, elas podem causar ali uma afetação numa pessoa que já tem essa percepção sobre a razão, né? Então, assim, a gente não pode colocar na conta do álcool, na conta da droga, da substância química, seja ela qual for, esse tipo de crime. Isso não pode ser um atenuante, né? Porque é isso que a gente vê muitas vezes, é uma justificativa desse tipo de ato, porque a pessoa estava alcoolizada. E até a gente mesmo se coloca nessa posição, né? Então, de tentar justificar muitas vezes, será que eu fiz alguma coisa? A gente tem um processo também que a mulher, ela é tão culpabilizada em tantas instâncias que nós tentamos, muitas vezes, a gente faz um retrospecto e pensa, será que eu fiz alguma coisa de errado? E nesse processo de autoculpabilização também. Então, é importante a gente não deixar que isso fique na conta da substância, seja ela qual for. É importante a gente colocar que é um problema que atravessa todas as classes. Por exemplo, você falou, um médico, não é falta de educação formal, digamos assim, não é uma pessoa que não tem esclarecimento, né? A gente está falando, de fato, de um problema que afeta mulheres de várias classes, mulheres com características étnico-raciais distintas, né? Então a gente vai ter mulheres de vários perfis sofrendo isso, com diversas idades, né? Então a gente vai ter mulheres sofrendo isso mais jovens, mais velhas. Então é importante que a gente perceba que é um problema que vai atravessar isso tudo, porque é um problema que ele está posto estruturalmente na sociedade, que é a questão do machismo, que é a questão, né, assim, quando a gente fala do machismo, a gente está falando de uma série de coisas que vão estruturar o que as pessoas chamam de cultura do estupro, mas muitas vezes a gente não explica o que é, né? Isso faz parte do que a gente, uma das consequências de uma cultura do estupro em que quando você tem aquelas piadinhas, quando você tem aquelas gracinhas que diminuem a mulher, então, por exemplo, cuida do teu marido, se ele não tiver o que ele procura em casa, ele vai atrás. E para justificar a relação extraconjugal, a traição. Então, assim, não é incomum a gente escutar essas coisas. É corriqueiro. É corriqueiro. Então, assim, tudo isso, todas essas coisas que parecem uma bobagem,
parecem coisas muito pequenas, elas ajudam a sustentar essa cultura do estupro, que em uma de suas consequências, né, vai levar com que o homem se sinta superior e ele se sinta, não é só capaz, ele se sinta no direito de fazer da mulher um objeto, né? E isso aí pode acontecer em várias instâncias. E como a gente tem a questão da relação de proximidade, uma relação íntima, né? Isso muitas vezes vai se manifestar ali, com aquela pessoa que está junto. Né? E que muitas vezes essa cultura do estupro ela também é alimentada por determinados ditados populares, do tipo, briga entre marido e mulher não se mete a colher. Né? A gente mete a colher, sim. Prende a sua cabra que meu bode está solto. Né? Então, assim, a gente não pode continuar reproduzindo isso, porque isso é o que dá base para as estatísticas alarmantes que a gente tem hoje de violência contra a mulher. Né? Isso, as que são notificadas, são extremamente alarmantes. Se a gente pensa no estupro marital, que é completamente subnotificado, é ainda mais assustador. Né? E aí você vê como isso é cruel, por exemplo, e aí é bom demarcar, independentemente de quem seja o parceiro, se foi consensuado usar a camisinha e ele não usa, é estupro. Isso está configurado, está posto, legalmente colocado, não é uma coisa a ser aceitável, tolerável. E quando isso é feito por parte do marido, é pior ainda, porque você vê que, de fato, esse homem olha para aquela mulher como um receptáculo de sêmen, que vai dar um filho, que vai dar uma cria, entendeu? A gente não está falando de um animal irracional, né? A gente está falando de uma pessoa que tem sonhos, que tem desejos, que também tem suas restrições. Né? Obrigar uma mulher a ser mãe, a partir de um estupro marital, como é que a gente pode querer uma família bem estruturada vindo daí? Não vai vir. Não tem como. Vai vir mais trauma, vai vir mais violência. Né? Então, se a gente pensa numa estruturação de família para pensar relações menos abusivas, relações menos violentas, não é a partir daí que a gente vai ter essa família sendo constituída. Tamires, você considera que a abordagem, por exemplo, da educação sexual nas escolas seja um caminho para a gente reduzir esses índices, que são subnotificados e mesmo assim ainda são altos, né? Não só do estupro marital, mas do estupro e de toda forma de violência que possa se apresentar nesse sentido sexual, porque eu vejo assim que às vezes as pessoas fazem uma distorção tão grande do que seja educação sexual, né? E as pessoas simplesmente não entendem que ela pode ser uma ferramenta para que as crianças conheçam seus próprios corpos e que não estejam vulneráveis. Com certeza, Michele. A educação sexual é muito importante, porque ao contrário do que muitas pessoas acusam, né, dizendo que ela seria ensinar a criança a fazer sexo, não é isso. A educação sexual ela se dá justamente para a criança entender, criança adolescente, né, ela existe ali, pode existir em vários níveis, né, de formação. Ela existe para que as pessoas, elas, nesse processo de formação, compreendam melhor o próprio corpo, mas compreendam melhor também quais são os limites e restrições. Então, quando eu falo de limites e restrições, olha, você não pode achar normal que alguém venha e lhe apalpe, né? Você não pode achar normal que alguém venha e faça coisas com você que você não quer. Alguém não, tipo assim, a relação sexual é posta ali como uma coisa para quem já tem uma maturidade no corpo, para quem já tem condições de decidir, né? Uma criança, ela não tem a mínima condição de decidir. Então, o que a gente tem é uma visualização muito explícita de que todas as vezes que a educação sexual é implementada nas escolas, a gente tem o índice de notificação de casos de estupro aumentar. Por quê? Porque elas estão sendo ensinadas
a se expor. Não, elas estão sendo ensinadas de que algumas coisas são erradas, que elas não podem deixar que algumas coisas aconteçam, que não é normal que venha um parente, um amigo, um vizinho e use ela, né, como um brinquedo sexual. Ela vai entender que, olha, isso não é legal, eu não posso deixar que isso aconteça. Olha, eu tenho minha intimidade e eu tenho direito a essa intimidade, independentemente da idade que eu tenha. E ninguém pode interferir nessa intimidade, né, sem o meu consentimento. Ninguém pode vir e pedir para eu fazer coisas, né? Então, isso é muito, muito emblemático. A gente percebeu, por exemplo, que durante a pandemia e a implementação de educação remota, à distância, por uma questão, né, de contingenciamento de danos, a gente percebe que a quantidade de denúncias de estupro, abuso sexual, tentativa de estupro diminuiu muito. Mas não é porque elas pararam, é porque as crianças não tinham mais onde denunciar. Muitas vezes a escola é esse lugar. E aí, quando a gente tem a retomada da pandemia, a identificação de casos veio num número assustador. Não porque ela veio muito maior também do que acontecia antes, mas porque você tinha uma demanda represada. Exato. Queria te agradecer por esse momento, pela sua generosidade de compartilhar com a gente sobre essa temática. Eu queria agradecer pela oportunidade de falar disso. Estamos de volta. O cineasta e artista plástico Aloysio de Azevedo, do coletivo Ciganagens, foi convidado pela Seção de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, a ONU, para participar de uma exposição que reunirá artistas vencedores do prêmio para artistas minoritários da ONU, que chega na sua 3ª edição. O prêmio recebe milhares de inscrições de artistas minoritários de todo o mundo, e Aloysio foi o único vencedor brasileiro e cigano desde a criação da premiação. Agora, ele, que é da etnia Calon, precisa de auxílio para conseguir viajar até Genebra, na Suíça, onde serão exibidos o curta Caminhos Ciganos e a minissérie Diva e as Calles de Mato Grosso, ambas dirigidas pelo cineasta. Para falar um pouco mais de toda essa trajetória, que recebo aqui um papo com ela, com a Aloysio de Azevedo. Aloysio, muito obrigada por aceitar o nosso convite, para que você pudesse contar para a gente sobre essa premiação e essa possibilidade de levar o seu trabalho e a cultura cigana para a Suíça, lá em Genebra, nessa grande exposição que a ONU promove em novembro deste ano. Queria primeiro que você dissesse para a gente como que surge essa vontade e como você se inscreve nessa disputa que aconteceu mundialmente. Boa tarde, Michele. Olha, primeiro agradecer o espaço que você sempre concede para a gente aqui no seu programa, né? Não é a primeira vez que a gente vem para falar sobre cultura cigana. Quando a gente lançou a série, você nos convidou, a gente esteve aqui lançando, né, nossa série. E super importante esse espaço que vocês abrem para a cultura cigana. Eu fiquei sabendo do concurso através de uma conhecida, uma prima, a gente fala assim, né? Uma prima cigana, que é de outra etnia, que é a Aline Miklos. Ela é da etnia Calderache, mas ela trabalha na ONU. Então, como ela trabalha na ONU, nos direitos humanos e com povos ciganos, ela divulga pra gente, né? Ela me incentivou, se inscreve, eu acho que você tem chance e tal. E aí eu me inscrevi, né? Acho que mais de 200 pessoas do mundo inteiro que se inscreveram e foram selecionados 8 pessoas na edição do ano passado do prêmio, era a 2ª edição do prêmio, e esse ano é o terceiro ano, né? A 3ª edição do prêmio. O ano passado também teve uma exposição. Eu fui selecionado com 5 telas e mais a minissérie Diva e as Calles de Mato Grosso. E esse ano eu não pude ir, o ano passado, né, na exposição que foi também em Genebra, na Suíça, no mesmo centro de artes. E esse ano vai ter uma exposição ampliada, além daquela exposição com os premiados do ano, da edição do ano, mais os outros anos, né? São 3 anos, então acho que vai ter 10 artistas por ano, mais ou menos, uns 20 a 30 artistas. De África, de América, da Europa, da Ásia, de todos os lugares, vários países. E aí você vai estar lá participando, tem todo um movimento para isso. Queria que você dissesse para a gente, Aloysio, o que representa isso na disseminação da cultura cigana, no romper ainda certos preconceitos que existem, ter essa visibilidade
mundial a partir dos produtos que você fez, né? Tanto o documentário como a série, que traz um pouco desse dia a dia, do que acredita, de como vive a comunidade cigana. É super interessante, né? Porque historicamente os povos ciganos, de uma forma geral, são 3 etnias pelo menos, os Kalon, do qual eu pertenço, os Rom e os Sinti, e tem subetnias também, com línguas, costumes diferentes, foram muito perseguidos. Os estados todos, Brasil, Portugal, na Europa, na América como um todo, eles fizeram muitas políticas anti-ciganas, proibindo de falar a língua, de vestir as roupas tradicionais, de praticar ofícios. Então, assim, foram uma série de políticas persecutórias que acabaram invisibilizando, né, e silenciando também as contribuições que os ciganos deram para o Brasil, por exemplo, ou para outros países. A chegada do primeiro cigano aqui no Brasil é de 1574, e ele vem justamente de Portugal expulso por ser cigano. Essa foi a pena dele. Ele e a família, chamava João de Torres, e a esposa Angelina e os filhos foram degradados por Brasil por serem ciganos. Então, mas aqui também eram as mesmas leis que valiam lá. A gente foi colônia de Portugal há 300 anos, né? E só muito recentemente o Estado começa a olhar para os povos ciganos de uma forma mais inclusiva. Por exemplo, em 2006 foi editado um decreto presidencial que criou o Dia Nacional dos Ciganos, que se comemora 24 de maio todo ano. Agora, esse ano também, acabou de ser publicado no dia 2 de agosto, o Ministério da Igualdade Racial, um Plano Nacional de Inclusão dos Povos Ciganos. Então, assim, essas ações, como, por exemplo, a cultura, para mim, nada melhor do que quebrar estereótipos, preconceitos, porque também tem muito disso. A população desconhece quem são os povos ciganos, sabe? E tem muito preconceito. Acho que vai roubar, sequestra crianças, que vão trapacear. São rótulos que nunca caíram, né? Ainda persistem. Muitos. E, por exemplo, ainda está até no dicionário. Tem muitos dicionários que trazem ciganos, trapaceiros, por exemplo. Está lá descrito no dicionário. Então isso ajuda a desmistificar, né? E mostrar assim que, olha, não, peraí, tem gente que é capaz, capacitada, artista, né? As pessoas ciganas têm gente boas e ruins como em qualquer grupo, né? Social. A gente não pode definir um grupo, por exemplo, é como se eu falasse aquela coisa de, todo brasileiro é preguiçoso, não gosta de trabalhar, sabe? Assim, é muito ruim. E aí o filme, as artes ajudam a ver esse outro lado, as pessoas a se aproximarem, né? E quando você conhece, não tem preconceito. E me diz uma coisa, Luísio, tô aqui assistindo o papo, tô ouvindo a Luísio falar das obras, né? Sejam elas as telas ou as produções em vídeo. Eu consigo acessar, eu consigo assistir, eu consigo ter essa possibilidade também de beber desse conteúdo que você produziu? Consegue sim. O filme Caminhos Ciganos ainda não foi lançado no YouTube, nem nas redes, assim, a ele completo, porque festivais de cinema costumam exigir, assim, que sejam inéditos. E como a gente quer que circule também nos festivais, então a gente não colocou ainda, mas em breve colocaremos, provavelmente no final do ano que vem. A série, como foi uma minissérie, websérie para a internet, ela já está disponível tanto no canal da Associação Estadual das Etnias Ciganas, quanto a gente tem um site também do nosso projeto que chama, o endereço é www.galeriacalim, com L só e N no final, .com. Então, lá tem fotos também, tem vídeos, tem textos. São com as mulheres ciganas mato-grossenses de 3 cidades. E as obras também estão no site da associação, que é AECMT. Se procurar no Google vai encontrar, ou no Instagram também, né? No Instagram também tem. E o que contam os vídeos que foram produzidos, né? O que você traz como abordagem? O que você considera que foi um diferencial para te tornar um dos escolhidos, né, como vencedor dessa disputa que acontece mundialmente? O prêmio, na minha edição, o tema era artistas que trabalham no tema da interseccionalidade. Como eu sou cigano e também da comunidade LGBT, sou um homem gay, então eu trabalho sempre muito esses temas, muito mais a questão cigana do que a questão LGBT, mas também essa é uma pauta que está dentro da minha produção artística e cultural. Os filmes, basicamente, eu trabalho só com cultura cigana, mas as telas, pelo menos 3 das 5 tinham uma temática LGBT. O filme, a minissérie de Vesperante de Mato Grosso, é uma minissérie com mulheres ciganas. Cada episódio tem uma mulher.
sempre mais velha, a gente considerou que elas são mestras da cultura. Teve uma delas que, inclusive, foi reconhecida pelo Estado como mestra da cultura mato-grossense, que é a mestra Diva. Ela é raizeira e benzedeira, e outras mulheres dessas 3 cidades, Rondonópolis, Tangará e Cuiabá. Já o filme Caminhos Ciganos, ele é um pouco mais longo. Ele tem Brasil, Portugal e um pouquinho de França. Então eu fui na minha tese também nesses lugares, conversei com pessoas ciganas portuguesas, que participam da festa de Santa Saracali, que acontece 24 de maio na França, na cidade de Saint-Marie-de-la-Mer, todo ano. Então foi isso, o filme traz um pouco dessa mostrando como que tem muitas coisas parecidas, tanto todos esses lugares, mas também coisas muito diferentes entre esses grupos, né? Então foi isso. Você falou que as visitas aconteceram em razão da sua tese e o documentário nasce também por conta dessa tese. O que aborda a tese que você defendeu? A tese foi a saúde dos povos ciganos, porque eu fiz na Fundação Oswaldo Cruz, no Programa de Comunicação e Saúde da Fiocruz. Eu também sou servidor do Ministério da Saúde concursado, técnico em jornalismo, concursado do Ministério, e aí eu vi essa oportunidade de unir todas as coisas, né? Vamos lá, vamos unir saúde, comunicação, povos ciganos, vamos fazer um trabalho, porque não tinha nada sobre até então, né? E para ser uma tese tem que ser inédito. E aí, como eu estava fazendo sobre as políticas nacionais de saúde, eu achei interessante ir para Portugal e fazer um comparativo entre os 2 países para poder ver como que são os 2 países, né? E a que conclusão você chega? Que tanto lá quanto cá é péssimo. Racismo institucional, por exemplo, as pessoas relatam que elas são mal atendidas, são chamadas de sujas às vezes. Tem uma outra coisa, os profissionais não conhecem as políticas. As próprias pessoas ciganas, tem uma política nacional de saúde cigana, aprovada em 2018. Só que os gestores não conhecem porque o Ministério da Saúde faz uma política, mas quem aplica essa política? São os estados e os municípios, que organizam as redes de saúde. Se os estados e municípios não se apropriam disso, os profissionais de saúde não se apropriam disso, como é que eles vão atender e saber que isso existe? Lá na ponta não chega nem para quem atende e nem para quem é atendido, seria isso? Exatamente, porque as pessoas também não são formadas para isso. Não tem, por exemplo, na escola, no currículo de enfermagem, cultura cigana, por exemplo. Para as pessoas saberem lidar, por exemplo, sabe? Então, são várias questões, são questões também, às vezes, do preconceito, que já tem estabelecido historicamente. Então, chega nesse resultado, que falta ainda muita coisa. A política foi aprovada, mas na prática ela não funciona. Não se efetivou ainda, né? Não se efetivou. E, Aloysio, a gente está falando, né, de participações como a sua, como uma grande vitrine para desmistificar isso que de alguma maneira se consolidou nesse inconsciente coletivo e as pessoas continuam replicando, né? Seja essa postura preconceituosa, seja essa mania de marginalizar de alguma maneira. Quais caminhos você enxerga como efetivos para que a comunidade cigana se veja realmente incluída, respeitada e valorizada na sua particularidade? Eu acredito que o caminho das políticas públicas é um caminho que deve ser seguido, mas não adianta nada também fazer políticas públicas se a gente não tiver investimentos financeiros, né? Dinheiro, recurso público, porque é isso que precisa para que as políticas deslanchem, né? Por exemplo, foi aprovada essa política de saúde cigana, mas o Ministério da Saúde até então não investiu R$1 na implementação dessa política desde então. Como é que eu vou então, né, fazer essa política sair da ponta, chegar realmente se não tem recurso? Qualquer política é assim, né? Pública, não tem como. Qualquer coisa que a gente for fazer na nossa vida, neste mundo capitalista, a gente precisa de dinheiro. Então, acho que o passo fundamental é isso, que o governo destine dinheiro para isso. Falando em dinheiro, para que o Aloysio chegue até Genebra para participar dessa grande exposição, isso também envolve custos, né, Aloysio? E, se eu não estou enganada, há um movimento para garantir a sua participação. Como é que está acontecendo isso? A gente já tem algum tipo de recurso garantido? Você está buscando auxílio de quem deseja fomentar e te auxiliar nesse processo? Com certeza, são custos muito caros, né? Tudo cobrado em euros, 6 vezes mais do que o real, então tá tudo bem absurdo. Eu já consegui as passagens pela Secretaria de Cultura, pelo programa de intercâmbio, Secretaria Estadual de Cultura, só que eu não consegui ainda as hospedagens e nem para organizar a alimentação. O mais mesmo pesado são as hospedagens, né? Que a gente até a alimentação consegue resolver.
Mas é isso, quem quiser colaborar, tem uma campanha, vaquinha virtual, é só mandar aí no Pix, que tá ótimo. E tem um endereço que as pessoas entram para poder auxiliar? Pode entrar no meu Instagram, que tá tudo lá. O Pix, tudo certinho. Mas o Pix é aloisio.silva@saude.gov.br. Aloysio, muito obrigada, parabéns pelo seu trabalho, que você continue essa luta para que o povo cigano seja visto como realmente ele deve ser visto, como aquele que contribuiu com a estruturação do nosso país da forma como ele é. Eu que agradeço, viu? Uma boa tarde a todos e todas. Recortes de jornais da época, fotografias de fatos que marcaram a história e camisetas alusivas ao movimento Diretas Já. Esses são alguns dos objetos que poderão ser apreciados durante a exposição de artes visuais com o tema Diretas Já, 40 anos de legados e transformações, que está disponível na Galeria de Artes Visuais do Sesc Arsenal. A exposição Diretas Já, 40 anos de legado e transformações está aberta ao público, promovida pelo Sesc-MT em parceria com o Instituto Dante de Oliveira. A amostra homenageia o ex-governador Dante de Oliveira e sua contribuição ao movimento por eleições diretas no Brasil. A exposição Diretas Já, 40 anos de legado e transformações, ela busca trazer as novas gerações para uma conscientização sobre o que foi a redemocratização do Brasil, através da reivindicação do voto direto pelas eleições da presidência da República. Toda a exposição ela traz com si, ela quer resgatar um contexto histórico, quer trazer para uma releitura dos visitantes do que foi realmente o movimento das Diretas Já, no contexto histórico, foi o movimento mais marcante para a história brasileira, do que diz respeito ao voto popular, à reivindicação pelo voto. Na exposição, os visitantes encontrarão uma narrativa sequenciada em 5 setores, onde cada um abordará um contexto sobre a temática da amostra, além dos destaques para objetos históricos e elementos interativos. Temos camisetas da época, camisetas legítimas que foram usadas pelo Dante de Oliveira, temos fotos originais da época, várias fotos dos comícios que foram grandes eventos da época que reuniu milhares de pessoas. Temos trechos de gravação de depoimentos que foi utilizado na época, foram dados na época também, documentos pessoais do Dante, da figura do Dante de Oliveira. O local expõe fotos, documentos, objetos e tem como principal objetivo relembrar e destacar a importância que o movimento teve para o país. Essa exposição ela serve como base, desde o formato que ela foi proposta, passando desde o contexto histórico aos comícios, que foi os grandes eventos, contextualizando a história que o Brasil estava vivendo na época, que ele vinha de mais de 20 anos sem eleições diretas para presidente da República. Então tudo isso contribui para que a nova geração saiba valorizar a liberdade, a luta pelo voto popular e a discussão saudável sobre o tema. A gente espera que as pessoas conheçam um pouco sobre o que foi o movimento das Diretas Já e também sobre um dos principais protagonistas, que foi a figura do Dante de Oliveira, que foi para estudar no Rio de Janeiro, engenharia civil. Quando retornou para Mato Grosso, para Cuiabá, teve todo um contexto político, começou a vida como vereador, chegou a prefeito de Cuiabá, governador, ministro. Então, para resgatar na nova juventude, nas novas gerações, esse sentimento, quanto é importante a gente lutar pela democracia, e a democracia ela tem que ser exercitada todos os dias, é o nosso direito. A exposição estará aberta até o dia 18 de outubro, de terça a sábado, das 14h30 às 21h30 e domingo, das 15 horas às 21 horas. A entrada é gratuita. Você é microempreendedor individual, mas em determinado momento se viu atrasado com o pagamento da guia única do imposto? O Papo traz informações sobre como regularizar as pendências para continuar aproveitando os benefícios que o meio oferece. Ser um empreendedor tem suas vantagens, mas também desafios, especialmente na gestão e manutenção do negócio.
Assim como outras empresas, os microempreendedores individuais podem enfrentar dificuldades financeiras e, em alguns casos, o não pagamento da guia mensal, que acumula débitos ativos que os impedem de acessar diversos benefícios. A tendência do microempreendedor individual não honrar, né, com os seus débitos mensais é a própria perca dos benefícios da Previdência. Então, hoje, a maior parcela que ele paga mensalmente dentro do seu boleto mensal refere-se à Previdência Pública, que é o seu INSS. Então, quando ele deixa de pagar o seu imposto mensal, ele não está coberto com o INSS, consequentemente, ele não vai ter direito a um auxílio-doença, caso venha a ter aí um incidente, e aí ele perde aí também a sua carência. Então, ele deixa de ser um beneficiário ativo do INSS e perde a sua carência, deixando de ter todos os seus benefícios. Outras implicações é que a própria dívida ela passa aí para dívida ativa. Então, esse empresário ele deixa de ter essa dívida no seu CNPJ, passa a ter a dívida no CPF e essa dívida aí ela vai para a dívida ativa, impedindo ele, inclusive, de prestar concurso e abrir contas correntes. Abrir um negócio é empolgante, mas é essencial estar atento às obrigações, como o cadastramento do MEI e o pagamento mensal dos impostos, para que isso não gere multas ao microempreendedor. Quando ele não paga os seus impostos mensais, ele pode ter algumas implicações também no campo jurídico, que ele deixa de ser a sua empresa microempreendedor individual e passa a ser uma microempresa, uma empresa de pequeno porte, porque a Receita Federal exclui ele do benefício do Simples Nacional e da categoria de microempreendedor individual, e aí ele pode ter que pagar seus impostos não mais como microempreendedor individual, e sim como microempresa, tendo que contratar um contador para regularizar o seu negócio. Além disso, né, como eu disse, ele pode ter juros e multa, porque ele deixou de pagar mensalmente o imposto que era de R$ 70, ele pode incidir ainda juros e multa, e ele tem aí o custo de contratar um contador, porque ele deixa de ser, né, microempreendedor individual e passa para uma outra categoria que é a microempresa. O microempreendedor individual tem a oportunidade de regularizar as dívidas ativas. O parcelamento oferece a opção de dividir o pagamento dos débitos em prestações mensais, tornando mais acessível a regularização da situação fiscal. É importante falar assim que o empresário, quando ele abre o microempreendedor individual, a partir do momento que ele cria o CNPJ, ele tem obrigações, né? E uma delas é pagar um imposto mensal. Então, todo mês, independente se ele teve faturamento ou não, ele tem que pagar o seu imposto nacional, que é o imposto do Simples Nacional, que é o imposto do microempreendedor individual. A partir do momento que ele deixa de pagar esse imposto, né, ele gera uma dívida, e essa dívida ela pode ser parcelada, tá? Então, o ideal é que, se ele não vá parcelar essa dívida, ele faça pelo menos o pagamento da mais atrasada como a mais atual. Além disso, se a empresa não tiver em atividade, o ideal é que ele faça um encerramento para que não gere novas dívidas. Então, hoje eu estou com a empresa suspensa, eu não vou estar em atividade, então a recomendação é que ele faça o encerramento dessa empresa para que ela não gere mais dívidas, e aí ele faça ou o parcelamento da dívida ou pague pelo menos a mais atual e uma mais atrasada. Lorenzo de Jesus Miranda Falcão, ocupante da cadeira 12 da Academia Mato Grossense de Letras, nos presenteia com a declamação do poema Nunca Termina, texto que integra o livro Lorde Gosta. Nunca termina. Eu queria escrever um daqueles romances gigantescos que o leitor nunca termina, talvez chateado com tanta complexidade e com a história que nunca termina. Quando a gente começa a ler qualquer coisa, é porque quer chegar ao fim. Então, segue esse pequeno poema, mas, no entretanto, prossegue a minha vontade de te chatear e saiba, ainda vou escrever um romance.
Chegamos ao fim de mais uma edição do Papo com Ela. Eu agradeço a você que ficou comigo até este momento. É sempre uma honra poder contar com a sua companhia. Mas antes de ir embora, eu vou te fazer um pedido. Siga o Papo com Ela no Instagram, no Facebook, se inscreva no nosso canal no YouTube. E lembrando que você pode nos ajudar a construir o Papo com Ela. Me conta, o que você gostaria de assistir aqui no nosso programa? Para isso, você pode fazer contato com a gente pelas nossas redes sociais ou nesse e-mail que aparece aí na sua tela. Eu te desejo um excelente fim de semana. Na sexta que vem eu tô de volta e quero muito poder contar mais uma vez com a sua companhia. Um beijo e até lá!